Graças a paz, amém, irmãos? Boa noite a todos. Felizes estamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Gostaria desde já agradecer a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Agradecer a Deus pela riquíssima oportunidade que é ministrar a tua santa e misericordiosa palavra. Coisa boa é estar apto para servir a Deus. Coisa boa é estar vivo para proclamar as bondades e os feitos grandiosos do Senhor. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos motivos e muitos motivos para agradecer a Deus por esse dia. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor não jamais tem nos desamparado. O Senhor tem sido o nosso baluarte, o Senhor tem sido a nossa rocha, o Senhor tem sido a nossa sustentação. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Quem sabe nessa noite muitos irmãos talvez estejam tristes, talvez estejam arrasados com algum tipo de situação, mas eu creio que uma palavra que eu tenho para te liberar nessa noite é que Deus está providenciando o melhor para nossas vidas. Creio que Deus está, mediante cada situação, o Senhor tem um propósito, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas coisas para nós não enxergamos o bem, não enxergamos o propósito, não enxergamos a finalidade, porque não enxergamos nada de bom. Mas acredite, o Senhor pode tirar algo bom de cada situação ruim. O Senhor pode tirar algo lindo de algo sujo. O Senhor pode tirar algo novo de algo que está quase morto ou morto. O Senhor, nosso Deus, Ele pode fazer essas coisas. Amém, queridos? Eu gostaria já de agradecer aos irmãos que estão entrando na live conosco nesse dia de hoje. Hoje iniciaremos uma série chamada Curados para Curar, bem característico do tema do Adriel. Vamos falar hoje sobre o perdão de Deus e o meu perdão. Como é que o perdão ele se encaixa nessa situação em nossas vidas. Por que o perdão ele é uma regra de uma vida cristã? Por que o perdão ele é necessário para mim e para a sua vida? Por que o perdão ele não pode ser descartado de forma alguma? Por que o perdão ele tem que ser uma ferramenta manuseada pelo crente constantemente? Por que o perdão ele não pode ser ocultado? Por que o perdão precisa ser aprendido na prática? E por que o perdão é algo tão poderoso, é algo tão libertador, é algo tão forte em nossas vidas? Vamos aprender todas essas coisas com a graça de Deus que há de nos conceder nesse dia de hoje. Amém? E quando os irmãos estão entrando aí na live, gostaria já de falar para os irmãos que estão entrando, colocar aí os seus pedidos de oração. Estamos orando constantemente com os irmãos. Amém? Estamos orando constantemente com os irmãos dos seus pedidos, seja parte conjugal, seja parte familiar, sentimental, espiritual, ministerial. Amém? Estamos orando pelos irmãos constantemente, crendo na vitória, crendo no poder do Espírito Santo, crendo no mover de Deus, porque certamente a nossa oração move o Senhor. A nossa oração move o Senhor e o Senhor move montanhas. Amém, queridos? Que nós tenhamos essa consciência, que tenhamos que ter uma fé constante e uma fé crescente na oração. Amém? Então coloca aí seu pedido de oração. Temos uma equipe de discipuladores que estão aí anotando seus pedidos. Estaremos orando posteriormente no final da live. E estaremos também orando nos outros dias, crendo que uma oração em concordância, o que é ligado na terra é também ligado no céu. E o que é ligado no céu é ligado na terra por consequência. Amém, meus queridos? Vamos já entrar na oração nesse momento. E posteriormente entraremos na palavra de hoje, que eu creio que a palavra de hoje não voltará vazia, que ela tem endereço destinado para mim e para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu favor, meu Pai, imerecido. Ó Senhor Jesus, nessa noite de hoje, ó Pai, te agradeço pelas Tuas infinitas graças, pelas Tuas infinitas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. As Tuas misericórdias se renovam, meu Pai. Meu Pai, eu quero rogar a Ti pela minha vida, pela vida da minha esposa, por cada um que está assistindo neste momento, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, meu Pai, fortificar os Teus filhos. Meu Pai, que nesse dia de hoje não seja mais um dia, mas seja um dia especial na vida dos Teus filhos. Que seja um dia marcante, que seja um dia, meu Pai, especial, porque o Senhor fala conosco.
E toda vez que o Senhor fala conosco, a tua igreja ouve. Toda vez que o Senhor fala conosco, nós estamos com os ouvidos bem abertos para ouvir. Estamos com o coração bem aberto para receber essa santa e misericordiosa palavra. Ó Senhor Jesus, nessa noite de hoje, visita cada situação dos meus irmãos, das minhas irmãs. Visita cada lar, meu Pai. Visita cada parentela, cada família. Neste momento, fortificando, prepara o nosso espírito para ouvir a voz do Teu Espírito. E que nesse dia, Senhor Jesus, não endurecemos o nosso coração a ouvir a voz do Espírito Santo. Que não endureçamos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Que o Senhor fale e que nós ouçamos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir e aprender da Tua parte. Porque precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos, abram a Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Amém? Um texto conhecido, vou ler aqui apenas alguns versos para nós já introduzirmos essa mensagem de hoje, que eu creio que é uma mensagem especial para todos nós. Amém? Mateus 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, amém? Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante, amém? Vamos ler apenas alguns versos aqui para nós já introduzirmos essa ministração de hoje em nome de Jesus, amém? Mateus 18, 21, já vou lendo, amém, irmãos? Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o meu reino é semelhante a certo rei que quis acertar conta com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, e a sua esposa, e seus filhos, e tudo quanto tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu te pagarei. Tudo te pagarei. 27. Então, movido de compaixão, o servo do Senhor, na verdade o senhor do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando a mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 32. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porquanto tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? 34. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que ele devia. 35. Assim também meu Pai celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Amém, meus queridos? Irmãos, hoje vamos falar sobre um tema que muito ouve se falar na igreja, sobre perdão. Na verdade, ouvimos constantemente a frase do tipo: você tem que perdoar, você tem que perdoar. Não, você não pode guardar mágoa, você tem que perdoar. Não, deixa isso pra lá, você tem que perdoar. Realmente, é válido esse incentivo, é válido essa força que as pessoas dão umas às outras. Você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas é necessário nós entendermos algumas coisas, porque é quando nós entendemos que tudo fica mais fácil. Perceba, tudo que você tenta colocar de uma forma abusiva, ou tenta colocar de uma forma muito ostensiva nas pessoas, de conhecimento, de ensino, de aprendizado, muitas pessoas recuam, muitas pessoas ficam sem entender, e muitos até ficam cismadas e não acatam aquilo que foi ensinado, ou não discernem, não discriminam aquilo que está sendo passado.
Então é necessário, na verdade, nós, antes de falarmos sobre o perdão em si, para ser liberado para o nosso próximo, entendermos o que é esse perdão. Entendemos a profundidade desse perdão. Porque a geração de hoje é uma geração de pessoas que andam muito magoadas umas com as outras. As pessoas andam magoadas umas com as outras. Isso fala de irmãos de igreja, isso fala de famílias, isso fala de parentela, isso fala também de local de trabalho e onde quer que for. As pessoas andam magoadas e magoando-se com muitas outras coisas. Na verdade, as pessoas estão assim porque elas não entenderam ainda a profundidade do perdão de Deus. Elas ainda não entenderam o que é a graça de Deus. Porque você vai aprender nessa noite que é mediante a graça de Deus. E quando você entende o que é a graça de Deus, que tudo fica mais fácil, que tudo fica mais livre, que tudo fica mais solto, que tudo fica mais prático e fácil para cada um de nós. Mas é necessário antes você entender. Por isso o próprio Jesus disse para os fariseus, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês erram muito. O próprio Jesus disse isso para um grupo que estudava muito a lei de Moisés. Que dirá nós? Então precisamos aprender mais da palavra de Deus. Se quisermos ter mais disposição para viver a plenitude da palavra de Deus, a plenitude do conhecimento de Deus. Bom, de onde vem o perdão? O perdão vem do próprio Deus, queridos. O próprio Deus é um Deus de perdão. O próprio Deus é um Deus que desde a era de Moisés já criou-se uma cerimônia, um ritual de purificação e de perdão de pecados, ou expiação de pecados, onde o pecado era perdoado e o pecador era remido ou redimido. Então temos aí que desde a lei levítica, quando é necessário oferecer sacrifícios para expiação e para perdão de pecados, Deus já estava nos ensinando e apontando para um cordeiro que viria posteriormente para tirar o pecado do mundo e para nos dar o seu perdão. O perdão de Deus é um perdão incalculável. O preço de um perdão é um preço incalculável para as nossas vidas. O preço de um perdão é um preço foi custeado com o valor do preço de sangue. Ou seja, um preço caríssimo, porque não foi qualquer sangue. Foi um sangue puro, foi um sangue de um cordeiro imaculado, foi um sangue de um cordeiro puro, foi um sangue de uma pessoa justa, foi um sangue de uma pessoa completamente santa. Então entenda que o sangue de Jesus, que veio sobre as nossas vidas, esse sangue é que nos garantiu o perdão total. Um perdão total das nossas ofensas. Porque o homem não tinha como pagar essa dívida. O homem era impossível pagar essa dívida. Que dívida? A dívida pelo seu pecado. Porque nós erramos, sim. Pecamos, sim. Falhamos com Deus, sim. E como é que haveríamos de pagar por isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer, alguém tinha que se sacrificar, alguém tinha que dar a vida para ter o perdão alcançado. Cristo morreu para nos garantir o perdão. Cristo morreu para nos garantir a ressurreição. Cristo morreu para nos garantir o perdão das nossas dívidas. Ora, então você já não é mais culpado? Ora, agora você é inocente? Eu e você somos inocentes diante de Deus. Não temos justiça própria, mas o próprio Cristo é a nossa justiça. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê as nossas justiças, porque diz o livro de Isaías que as nossas justiças são como trapos de imundícia. De nada vale as suas boas ações, de nada vale as suas boas ações para com o próximo, as suas boas ações para com a família, ou as suas boas ações anteriores, se nós não alcançamos esse perdão de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Só Jesus é a justiça nossa. Então entenda, o próprio Jesus veio para ser esse sacrifício. O próprio Jesus veio para ser esse libertador. Porque o perdão é libertação. Perdão é absolvição. Perdão é para aquele que estava indo condenado. É para aquele que estava se dirigindo à execução. É para aquele que estava se dirigindo para a morte. Mas agora não. Agora ele está livre. Agora ele está liberto. E agora ele está inocentado. Então perceba, o perdão é para inocentar. O perdão ele faz parte de uma perspectiva de julgamentos, onde há um julgamento, onde há uma condenação, onde há pecados sendo feitos, transgressão de lei de Deus, transgressão de mandamento, e o próprio Deus, que é o único que tem prerrogativa de julgar, esse decidiu perdoar.
porque perdoar é uma dádiva, perdoar é uma decisão. Deus decidiu perdoar. Deus decidiu perdoar. É necessário perdoar. E é esse ensinamento que Jesus estava ensinando aqui em Mateus capítulo 18. Mateus 18 já começa com Jesus falando, olha, quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai até o seu irmão e se conserte com ele. Depois traga a oferta. Depois vá ao templo. Mas antes se conserte com o seu irmão. Logo em seguida, Jesus já é indagado por Pedro. Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Porque a lei rabínica falava, olha, só pode perdoar uma pessoa até 3 vezes. Mas Jesus, muito sábio, responde, não digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Jesus usava muitas expressões de uma forma, com figuras de linguagem. Não se apegue à matemática aqui. Jesus está mandando nós perdoarmos até 70 vezes 7. Ou seja, no número de 490 vezes. Não, daqui, na verdade, Jesus está falando de um número grande, porque na verdade é necessário perdoar quantas vezes for preciso. É para perdoar quantas vezes for preciso. Micael, mas errou comigo. É necessário perdoar quantas vezes for preciso. Ah, Micael, mas machucou muito. É necessário perdoar até quantas vezes for preciso. Ah, Micael, mas eu fui prejudicado, eu fui injustiçado. É necessário perdoar até quantas vezes for preciso. Ah, Micael, mas eu fui humilhado. É necessário perdoar até quantas vezes for preciso. Micael, eu fui exposto a um vexame. Eu fui ferido de uma tal forma que eu jamais esperava. Fui ofendido por uma pessoa que eu menos imaginava. Pois, então, é necessário perdoar até quantas vezes for necessário. Era isso que Jesus já emendou logo numa parábola. Havia um rei que tinha grandes posses, tinha servos, e um servo dele lhe devia muito dinheiro. Diz a palavra do Senhor que ele devia 10.000 talentos. Para uma comparação para hoje, seria alguns milhões e milhões de reais. Era muito dinheiro. Aquele servo jamais pagaria aquela dívida. Aquele servo jamais teria como pagar aquela dívida. Logo, aqui o rei mandou prender a família como garantia da dívida, garantia de pagar a dívida. Mas aqui o servo fica desesperado, ele clama ao Senhor, suplica ao Senhor, não, Senhor, não prenda minha família. Senhor, perdoe-me. Esse servo suplicou e o próprio Deus perdoou a dívida. Aqui o próprio rei, que representa o Senhor, perdoou a dívida. Saia livre, vá, pode ir tranquilo. A sua dívida foi perdoada. A sua dívida foi perdoada. Interessante que ele recebeu uma graça muito grande. Ele recebeu uma graça maravilhosa. Uma grande dívida minha foi perdoada, então estou livre. Não estou mais preso. Tirou aquele peso das costas, tirou aquela opressão, tirou aquele desespero da alma. Agora está livre. Pois bem, continua a história. Esse servo tinha outros conservos, ou seja, pessoas abaixo dele. E uma das pessoas abaixo dele estava devendo a ele. Quanto? Diz a palavra do Senhor, exatamente o valor de 10 talentos. Ou melhor, 100 denários. 100 denários, na verdade, é um valor muito baixo. Na verdade, seria equivalente hoje a alguns reais. Perceba, a dívida que esse servo foi perdoado era de alguns milhões. Agora, a dívida desse conservo dele era de alguns reais. Coisa muito pequena, coisa pouca. Mas mesmo assim, esse servo não perdoou o seu conservo. Ele suplicou, como ele havia suplicado. Ele implorou, como havia implorado. Mas ele decidiu não perdoar. Prendeu a família. O rei ficou sabendo. Como assim? Você não perdoou a dívida desse? Eu te perdoei de uma coisa muito maior. Servo malvado. Agora a sua dívida foi revogada. Você vai ter que me pagar. E ele também foi preso. E Jesus termina. Assim também vosso Pai Celestial fará, se de coração não perdoardes uns aos outros. Sabe o que acontece no dia de hoje, irmãos? A gente não entendeu o tamanho do perdão de Deus em nossas vidas. A gente ainda não entendeu o tamanho do perdão que nós recebemos. Porque se eu entendi o tamanho do perdão que eu recebi, a mínima ofensa,
a pequena ofensa contra a minha vida, eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor, eu não vou guardar ira. Sabe qual é o problema de hoje? As pessoas estão deixando a ira permanecer no seu coração. As pessoas estão deixando a ira permanecer no íntimo do seu coração. E isso tem sido o problema. A Bíblia ensina para você não dar lugar ao diabo. Assim, no momento que você tiver a ira, você tem que liberar o máximo possível essa ira embora. Porque a ira é perigosa. A ira é muito perigosa. Por que ela é perigosa? A ira, quando ela não some, quando a ira permanece em nós, nós ficamos pensando naquilo, martelando naquilo, guardando aquilo, aquilo acaba se transformando em ódio. E ódio é uma das piores coisas que pode haver emocionalmente no homem. Sabe por quê? Porque própria diz a palavra do Senhor que o ódio, ele leva a contendas, ele leva a intrigas, ele leva a dissensões. E quantas pessoas não estão liberando perdão, estão guardando ódio, guardando rancor por causa desse guardar desse veneno terrível. Porque a falta de perdão é semelhante àquele que toma um copo de veneno, na verdade desejando que o outro morra, mas ele mesmo que está morrendo. Na verdade, a falta de perdão é como aquele que segura uma brasa na mão com o intuito de jogar no outro. Ele quer jogar no outro, mas quem está se queimando é ele mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso? A palavra do Senhor diz, e é bem clara, que quem está se prejudicando com isso somos nós mesmos. Quem não libera o perdão é quem na verdade está tendo os piores efeitos da falta de perdão. Quem não libera o perdão é que está sofrendo. Quem não libera o perdão é que está com fardo pesado em seus ombros. Quem não libera esse perdão é realmente a pessoa que está fadigada, é a pessoa que se sente oprimida, é a pessoa que se sente sobrecarregada diariamente, porque ela mesma está se prejudicando. Irmãos, irmãs, acordemos, despertemos para esse tempo. Até quando vamos ficar guardando rancor dos nossos irmãos? Até quando vamos ficar guardando ódio de pessoas que na verdade já deveriam ter sido soltas por nós mesmos? Tão poucas foram as ofensas, talvez por ignorância, talvez por falta de tato, talvez por temperamento, talvez por falta de discernimento, talvez sejam muitos os motivos, as razões, mas nós não devemos levar isso adiante. Quantas pessoas carregando isso adiante? Quem deixa de quem deixa de perdoar, na verdade deixa de viver. Quem deixa de perdoar, deixa de viver o futuro de Deus, porque viver sem perdoar é viver preso no passado. E viver preso no passado é uma das piores coisas que pode haver na vida do cristão. E é tudo que o inimigo quer. Você preso no passado, você preso naquela situação, você preso naquela circunstância, você preso naquela pessoa. E o Senhor está nos dizendo, solte filha, solte filho, ou o perdão que eu já perdoei você. Olha o tamanho do perdão que eu já liberei sobre a sua vida. Você está inocentado, você está livre. Não queira que o perdão que Deus te liberou, não queira que o perdão que Deus te entregou seja revogado. Ou seja, a própria palavra diz, se não perdoar, não receberá o perdão. Ou seja, há o risco de muitos perder o perdão de Deus, porque não liberou o perdão aqui. Então, antes de você entender o perdão aqui na horizontal, já aceite, já assimile o seu perdão na vertical. Entenda o tamanho do perdão de Deus, como Deus pôde te perdoar de tão grandes pecados por causa da graça. Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus perdoou. Nós merecíamos castigo, mas Deus perdoou. Castigamos e desobedecemos a Deus, mas Deus perdoou. Fizemos coisas terríveis contra a lei de Deus e Deus perdoou, mesmo na ignorância ou até conscientemente. E Deus perdoou mediante o arrependimento sincero e verdadeiro. Querido, olha o que Deus está nos ensinando. Como é que nós não vamos perdoar uma ofensa tão pequena, uma coisa tão singela? Porque hoje estamos tomando as coisas como muito pessoal contra nós mesmos. Qualquer coisa tem nos afrontado, qualquer coisa nos sentimos injustiçados, qualquer coisa nos sentimos inflamados a agredir, a revidar, a retaliar, a vingar, a dar olho por olho e dente por dente. E não é assim que Cristo tem nos ensinado, não é assim que Cristo tem nos levantado, não é assim que Cristo tem nos corrigido, porque o Senhor quer de nós, queridos, uma posição diferente. Quantas pessoas estão perdendo bênçãos, estão perdendo propósito, estão perdendo visão, estão perdendo tempo, carregando coisas do passado. O Senhor quer que nessa noite você libere essas pedras malignas, essas pedras que só atrasam a nossa vida. E você quer saber de uma coisa? Olha o que diz a palavra do Senhor
Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que nós não devemos nos privar da graça de Deus, como alguns que estão sendo contaminados pela raiz de amargura que brota em seus corações. Sabe essa expressão? Raiz de amargura. A raiz de amargura que tem crescido em muitos corações. Você sabe qual é o perigo da raiz de amargura? Que a emoção chamada ódio, a emoção chamada raiva, ela toma conta do nosso corpo, ela toma conta da nossa alma e ela interfere em todas as outras emoções. Ou seja, a pessoa que está com raiva, a pessoa que está com ódio, ela acaba se transformando, porque tudo que é de bom nela está sufocado, tudo que é de bom nela está sumindo e só está reinando ali o ódio. A pessoa agora tem palavras ríspidas, agora a pessoa é agressiva, agora a pessoa, ela qualquer coisa já estoura, já explode. Por quê? Ela anda em alerta, ela anda sempre nervosa, ela anda sempre sensível a qualquer coisa e qualquer coisa já explode, logo já estronda, faz um estrondo terrível com as coisas. As mínimas coisas são motivo para fazer tempestades em copo d'água. Sabe por quê? Guardando ódio, guardando ira, coisa inflamada, coisa que está queimando ali dentro, coisas que não agradam a Deus e coisas que atrasam a sua vida. A palavra nos ensina. Raiz de amargura. Amargura aqui significa coisa amarga, ou seja, raiz venenosa, raiz amarga, porque qualquer planta venenosa, qualquer planta amarga dentro de um terreno, ela cresce e ela suga todos os nutrientes de um terreno, ela suga todos os nutrientes de uma terra, ou seja, o que está de bom do outro lado plantado também acaba morrendo. Você pegou essa palavra? Você pegou essa visão? O que significa isso? Que quando cresce o ódio no meu coração, tudo que é de bom no meu coração também acaba desfalecendo, também acaba morrendo, também acaba sumindo da minha vida. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela inflama, a raiz de amargura, ela toma conta, e a raiz de amargura tem contaminado a muitos. Por que a raiz de amargura cresce? Porque a raiz de amargura só cresce no terreno daquele que não deixou crescer a raiz da graça. Vou repetir, a raiz de amargura só cresce no coração daquele que não deixou crescer a raiz da graça. Que nesse dia de hoje, como o próprio autor de Hebreus vai dizer, em Hebreus 12:15, não se prive da graça de Deus, não perca a graça de Deus, não saia fora da graça de Deus. Como? Guardando rancor, deixando raiz de amargura crescer. Ou seja, tem muita gente saindo da graça, tem muita gente caindo da graça de Deus. Por quê? Está dando vazão à amargura, que dá vazão a ódio, que dá vazão à dissensão, que dá vazão à divisão, que dá vazão a tantas coisas ruins. E Cristo nos chamou para algo melhor. Cristo chamou para crescer, para frutificar. Cristo nos chamou para direcionar vidas. Cristo nos chamou para ser curados nessas áreas, para ajudarmos pessoas feridas a também alcançarem curas. Como nós, como servos de Deus, vamos ajudar alguém, seja cristão ou não cristão, a perdoar alguém, a aconselhar para perdoar, se nós mesmos não estamos perdoando o nosso cônjuge, se nós mesmos não estamos perdoando o nosso patrão, se nós mesmos não estamos perdoando os nossos familiares, se nós mesmos não estamos perdoando o nosso vizinho, se nós mesmos não estamos perdoando o nosso pastor, se nós mesmos não estamos perdoando o nosso líder de departamento, como nós vamos querer ensinar alguém se nós mesmos não estamos fazendo a nossa parte? Cristo, antes de você levar você para curar, Cristo quer te curar. Antes de Deus te levar para sarar alguém, Cristo quer sarar-nos nessa área. Antes de Cristo levar você para tratar a ferida de alguém, Cristo quer tratar a minha e a sua ferida. Como nós temos lidado com as nossas feridas, querido? Hajamos com sabedoria e com maturidade. O Senhor quer de nós maturidade, crescimento, que as ofensas elas sejam repreendidas, que as ofensas que nos tocam, que as ofensas que nos que vem até nós, que vem à tona, que isso não nos abale, que nós não guardemos rancor das pessoas, porque devemos entender também que há muitas pessoas doentes, há muitas também pessoas feridas, pessoas doentes que adoecem outras pessoas, pessoas feridas que ferem outras pessoas, pessoas machucadas que machucam outras pessoas, e muitas vezes estamos agindo sem discernimento, estamos agindo sem graça. Que Jesus vai dizer, olha, quando você estiver na graça, ao darem um tapa na sua face, ofereça a outra face. Mandou você correr 1 milha, corra 2 com ela. O que significa isso? Haja diferente, age de uma forma surpreendente. Hoje no mundo,
qualquer situação, qualquer ação diferente, qualquer reação diferente já tem espantado as pessoas. As pessoas estão esperando ódio, as pessoas estão esperando palavras torpes, ofensas, retribuição de ofensa, troca de ofensas. Querido, não faça isso. Não faça isso, porque hoje eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. Na verdade, as pessoas acham que sair vitorioso de uma briga é o que importa. Na verdade, numa briga, não importa aquele que tem ou não razão. Importa numa briga, ambos não saírem feridos. Numa briga, numa discussão, em alguma situação, o que importa é ambos não saírem feridos. Hoje as pessoas têm prazer em ferir. Tem pessoas que têm prazer em machucar. Tem pessoas que têm prazer em ofender. Não, haja diferente. Numa briga, numa situação de contenda, numa situação de desavença, faça tudo para que ambos saiam ilesos. Para que ambos não saiam feridos. Coisa boa é as pessoas não saírem feridas. Quantos saíram feridos em relacionamentos? Seja conjugais, seja amizades, seja eclesiásticos, familiares. Quantos estão saindo feridos? E o Senhor não quer que você incita ou leve feridas a outras pessoas. Leve cura, leve bálsamo, leve ataduras espirituais, leve palavras confortáveis, leve abraço, leve o amor de Deus. Leve a graça. O que é a graça? Um favor que eu não mereço. Ele merece uma ofensa, mas eu vou dar um abraço. Ele merece uma retaliação, mas eu vou agora me aproximar em comunhão. Ele merece agora violência, mas eu vou com a paz. Essa tem que ser a nossa atitude. Uma atitude de graça e com graça. A partir de hoje, haja com graça. Antes de agir pelo emocional, nunca haja pelo emocional. Antes de agir pelo emocional, reflita. Eu devo agir com graça. Senhor, me ensina, me capacita a agir com graça. Como é bom agir com graça. Como Cristo é manifestado quando nós agimos com graça. Como as pessoas enxergam Cristo em nós quando agimos com graça. Quando aqueles que estão ao nosso redor esperam uma reação violenta, uma reação estrondosa, uma reação de ira. Na ira já brota a injustiça. Na ira já brota o pecado. Na ira já dá um passo de errar. Então não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao espaço do inimigo. Porque quando estamos em ira, quando estamos em ódio de alguém, com ódio de alguém, o inimigo encontra o terreno fértil para semear maldade, para semear iniquidade, para semear tantas coisas ruins na nossa mente e no nosso coração. Então que a partir de hoje temos um discernimento diferente. Senhor, me ensina a agir com graça. Senhor, me ensina a ter a sua graça. E Senhor, me dê graça para poder perdoar. Perdoar é uma decisão, é uma atitude. Quem sabe você tem que perdoar alguém. Quem sabe você tem que voltar no passado para perdoar alguém. Quem sabe você tem que pegar o telefone agora e ligar para alguém para pedir perdão. Peça, corra, vá, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Talvez a pessoa já se foi, já morreu. Peça perdão mesmo assim. Peça perdão. O perdão de Deus é libertador. Solte você mesmo. Liberte você mesmo. Liberte-se dessas ataduras. Liberte-se dessas correntes. Liberte-se desses grilhões. Porque o Senhor te chamou para você ser livre. E você só vai viver as bênçãos de Deus, a plenitude da vida com Deus, quando você for livre. E você é livre em Cristo quando você age com essa liberdade. Quando você não se prende com coisas comuns, ou com coisas que te ofenderam, ou com coisas que te machucaram. Mas antes, você sabe agora suportar a dor, suportar a afronta, suportar aquilo que estão te ferindo, suportar aquilo que estão te causando, e você age com graça, para que você sabe que toda a justiça está com Deus, e você age com amor, e você age com a liberação do perdão. Você age não carregando tudo aquilo que fizeram contra você, porque você vai ficar pesado, você vai ficar sobrecarregado. Antes, você entrega tudo nas mãos de Deus. Libera o perdão, entrega tudo nas mãos de Deus, porque Deus sabe do dia de amanhã, e o próprio Deus fará a sua obra, e o próprio Deus fará aquilo que deve ser necessário fazer, segundo a vontade dele. Não coloque a sua ira nesse momento. Não coloque a sua ira nessa ofensa que te fizeram, porque na ira do homem, diz a palavra de Deus, na ira do homem não há justiça. Senhor, aquela pessoa tem que pagar, aquela pessoa tem que passar por isso, aquela pessoa tem que passar por aquela situação. Não fale assim. Não amaldiçoe o seu irmão. Não sentencie o seu irmão.
Que toda palavra que saiu da sua boca você repreenda. Palavra de sentença, palavra de maldição, palavra de condenação. Repreenda essas palavras. Que as pessoas sejam saradas. Porque pessoas que não tiveram a oportunidade como eu e você estamos tendo de ouvir uma palavra como essa. Que o perdão é libertador. Que o perdão é restaurador. E o perdão é para aqueles que adoram a Deus. Que o perdão é para aqueles que são filhos de Deus. O perdão é para aqueles que têm misericórdia, que têm compaixão. Enfim, o perdão é para aqueles que receberam graça. Porque aquele que recebeu, da mesma forma, passou. Passou porque recebeu e entendeu o tamanho da graça de Deus. Faça como o Senhor está nos dizendo nessa noite. Não faça como esse servo, que recebeu uma graça muito grande e perdeu a graça grande porque não perdoou uma ofensa pequena. Não, você recebeu uma graça muito grande e haja com essa graça para com as vidas que estão ao seu redor. E você vai ver que você vai ser um instrumento de cura para muitas vidas. Você vai ser um instrumento para ensinar cura em muitas vidas. E muitas vidas feridas, por causa que não liberou o perdão, também vão alcançar o perdão. Também vão liberar o perdão. Porque você é um espelho, é um reflexo da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por isso até aqui o Senhor tem entregue essa palavra para nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu creio que Deus falou ao seu coração e eu creio que também falará aos corações de muitas outras pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. O perdão é restaurador. O perdão é libertador. O perdão começou em Deus, mas o perdão termina em mim e em você. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar aqui colocando os pedidos de oração, amém? Nessa noite, a irmã Luciana Dubas pede oração pelos donos de colégios particulares e pelos professores. Amém, irmã Luciana, estaremos orando. O irmão César pede oração por ele e sua família. O irmão Tiago pede oração por sua vida e sua família. Amém, estaremos orando. A irmã Rita pede oração pelo seu esposo, o irmão Cláudio. Amém, na área da saúde. Amém, irmã, estaremos orando no nome de Jesus. O irmão Divaldo pede oração pela proteção da sua casa e família. Amém. A irmã Yara pede oração pelas gestantes, filhas, netos e todos da sede e sua saúde. Amém. Irmão Luciano pede oração por todos que estão na linha de frente, que estão também na limpeza. Amém. Em nome de Jesus estaremos orando também. A irmã Bia pede oração por sua família, parente e vida espiritual, pelas pessoas que estão com Covid-19. Amém. Em nome de Jesus, que Deus visite as pessoas que estão aí no leito, adoecidas em nome de Jesus. E a irmã Albertina pede oração para Damares, líder de jovens, adolescentes, que está entubada. Misericórdia, vamos estar orando. Amém? Em nome de Jesus. Crendo no poder de Deus. Porque somos apenas canais. Somos apenas aqui instrumentos de adoração, instrumentos de oração. Aquele que é o dono da bênção, aquele que é o dono do milagre, esse visitará as pessoas em nome de Jesus. Adriel. Neném. Amém? Então, oramos também, está lembrando aqui, irmãos, a oração pelo Adriel e pelo Miguel também. O Adriel está na UTI, né? Está em acompanhamento ainda, ele nasceu na semana passada, então ainda está no hospital. Estaremos apresentando também essa vida, também a vida da irmã Maiara, que teve o Mateus recentemente, as gestantes que já tiveram seus filhos, as que ainda estão gestantes, como minha esposa, a Aruana e outras irmãs também. Que Deus visite a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite? Coloca a mão no seu coração aí. Vamos ligar no trono da graça. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia, meu Pai, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido. Senhor, eu quero apresentar nas Tuas mãos, meu Pai, cada pedido de oração. Eu quero apresentar, Senhor, cada pedido, Senhor, que o Senhor venha visitar cada família, cada lar, cada leito de hospital, cada UTI, Senhor, cada, Senhor, família que está, meu Pai, enlutada neste momento. Meu Pai, que o Senhor venha visitar na área da saúde, venha visitar as gestantes, as que já tiveram os seus filhos, as suas filhas. Meu Pai, que o Senhor venha visitar, confortar, restaurar, renovar, levantar, santificar, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, bradar, Senhor, no favor dos seus filhos. Porque eu creio, meu Pai, no poder da oração. Eu creio, meu Pai, no poder, Senhor, que há nos céus, meu Pai, sobre as nossas vidas. Eu creio, meu Pai, no poder, meu Pai, que se move sobre as nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada lar, cada família, aqueles que estão à frente
frente da obra, aqueles que estão à frente, meu Pai, do ministério, aqueles que estão, meu Pai, como obreiros, aqueles que estão, meu Pai, como intercessoras. Visita, meu Pai, a cada um, meu Pai, grupo de louvor também, Senhor Jesus, Pastor Sérgio, sua família. Venha fortalecer a diretoria, venha fortalecer os membros da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha restaurando, venha blindando, guardando, revestindo, cobrindo com teu sangue, guardando cada um, Senhor, porque os tempos são difíceis, os tempos são de ataques, os tempos são de afronta, os tempos são de perseguição, os tempos são de afronta, meu Pai, também de desânimo, mas o Senhor, meu Pai, é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor, o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, nos enrijecendo, Senhor, nossos músculos espirituais, para a batalha espiritual. Renova os enfermos, renova, meu Pai, aqueles que estão adoecidos, renova espiritualmente, nos ensina, Senhor, mais, cada vez mais, nos ensina, nos dê sabedoria, Senhor, nos cure, meu Pai, para que possamos curar, nos liberte, Senhor, para que possamos libertar, nos ajude, Senhor, para que possamos ajudar outras vidas, em nome de Jesus, ó Pai, para que o Teu reino cresça e só o Teu nome apareça e que nós diminuamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado o nome do Senhor Jesus. Os outros colocam a oração aí também, estaremos orando posteriormente. Gostaria já de agradecer a Deus novamente por essa oportunidade, a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando aí. Eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo e já está realizando em nossas vidas. Uma coisa eu aprendi, que Deus, Ele não mostra para nós o andar do projeto. Deus mostra o resultado final para muitas vidas. E eu creio que nós veremos a manifestação da glória de Deus, ou seja, a mão de Deus agindo ao meu e ao seu favor, porque estamos orando, crendo na palavra, crendo no agir de Deus, crendo no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus lhes dê uma noite abençoada. Daqui a pouco temos oração às 20 horas, na verdade, culto nos lares às 20 horas, que temos aí um culto abençoado nas nossas casas, cada um na sua casa, glorificando a Deus, tomando todos os cuidados, não tentando a Deus, vigiando e orando. Amém? Quarta-feira, se Deus permitir, retornaremos. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração. Falaremos sobre superando o complexo de inferioridade, um tema muito forte, e eu creio que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Amém? Gostaria de agradecer novamente aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Compartilhe esse trabalho, compartilhe essa obra, compartilhe os trabalhos feitos na nossa igreja, porque eu creio que é bênção na vida de muitas pessoas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a minha esposa está dando aqui a paz a todos, dando a saudação a todos. Amém? E eu creio que nós vamos ter uma noite abençoada e uma semana cheia da presença de Deus. Guarda essa palavra na tábua do seu coração. O perdão começou em Deus, mas o perdão, ele termina em mim. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.